Ó, chega mais no ar, 12h51, tá? A Joaninha já vai ser agora? Vai. O sonho do Hexa acabou. Este sonho de nós, aqui nem tem mais a taça, já tiraram a decoração do Brasil. Tem aqui um pontinho ou outro que as meninas vão mudar amanhã, mas o sonho do Hexa acabou. Depois da derrota para a Noruega e da eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo, muitos torcedores acordaram hoje frustrados, reclamando, tristes, né? Sem vontade, eu não quero nem falar. Hoje no meu trabalho, assim, eu não quero nem falar sobre isso. Eu disse, mas vamos falar sobre, né? O que é que você acha? Que nessa hora, todo mundo é um pouco técnico. Cada um que diga, mas por que Bruno Magalhães foi bater o pênalti? E aí ontem o técnico explicou por que foi Bruno Magalhães. Eles se basearam em uma estatística. Tinha 4, né? Tinha 5 ali e dos 5, 3 não estavam em campo para bater pela estatística. Ele seria o primeiro, né? Então teve um porquê dele bater aquele pênalti que deixou todo mundo, pelo amor de Deus, como é que se perde? Eu mesmo fui um que disse, como é que treina um ano todinho e perde? Conta do emocional. Então a gente vai entender por que futebol provoca tantas emoções. Porque tem tanta gente que no outro dia, após futebol, passa até do ponto de mau humor. Vamos entender esse fenômeno? A gente conversa nesta segunda com a nossa psicóloga maravilhosa, Janinha, que estava igual a mim ontem, sofrida. Oi, moça, que saudade que eu tava de você. Depois de passear pela Europa, muitos lugares lindos, eu acompanhei você. Não consegue, Janinha, perdeu uma viagem maravilhosa, viu? Foi, ainda dá tempo que tá lá no feed, tá né? Tá lá, @JanaínaGFW, tem muita coisa linda. Janinha, ontem eu até comentei, eu não podia gritar porque eu ainda tô rouca. Eu não podia chamar palavrão porque minha filha estava assistindo. Eu não podia cornetar porque minha cachorra tá do lado, tem medo da corneta. Ou seja, eu estava implodindo com as minhas emoções. Muito bem, né? O que você está me dizendo, Fernandinha, a gente chama de regulação emocional. Então, todo mundo tem uma regulação emocional. Até a exemplo do técnico que vivia mascando chiclete. Isso é uma possibilidade de regulação emocional. Isso quer dizer o quê? Quando o meu cortisol está alto, algumas sensações, e o cortisol é o hormônio, o neurotransmissor do estresse, algumas sensações eu sinto. E quando eu divido a atenção, eu diminuo aquela sensação. Então, isso é uma estratégia usada para regular a emoção. Você estava... não conseguia fazer nenhuma das estratégias, né? Das minhas. Aí até mesmo, o marido mandar um beijo pra Zilcle, esposa da Desirê, minha querida amiga. Zilcle disse, vá no banheiro e faça tudo isso. Isso, grite, corra, faça para ver se sai, né? Então a gente começa falando sobre regulação emocional, que é muito importante. E aí a gente pensando nisso, Fernandinho, o futebol é uma paixão, né? E paixão, a gente fica límbico e não responde direito. É por isso que tanta gente, como você disse hoje, tá mal-humorado, tá sem conseguir trabalhar, porque mexeu na paixão. O que é que a gente pode pensar? É que a gente tem 2 vias de acesso. Uma, nós temos nossas emoções e a outra nós temos a nossa razão. Se a gente consegue, Fernandinha, equilibrar esses dois, aí a gente tem uma melhor resposta de qualidade de vida. Então, quem hoje já está pensando em como é que aquilo me ensinou, o que foi que eu tirei daquilo, como é que eu posso ensinar aos meus filhos que frustração existe e que a vida não sai conforme a gente gostaria, mas muitas vezes conforme ela é. Isso faz com que as crianças, elas possam também elaborar melhor o que aconteceu. Mas claro, o choro é importante, a gente sabe que vem da tristeza e sentir emoção não é o problema. O problema é não conseguir organizar a tua razão para lidar com isso e viver apesar de. E quando a gente traz o exemplo do futebol, ontem, para a alegria de milhões e tristeza de algumas centenas, o Neymar entrou em campo. E entrou em campo e converteu o pênalti. Mas a cena do pênalti também envolveu polêmica. Sim. Ele foi provocado pelo goleiro da Noruega, dizendo, aí vem uma história de conhecendo o histórico emocional do Neymar, que é uma pessoa que é emocionalmente, né, tem muita, deixa extravasar a emoção, não se controla. Ele foi e provocou o Neymar. Disse ali, eu vou parar você, eu vou te parar. Neymar
Imagina, a última Copa, eu estou nos minutos finais do tempo, eu vou bater um pênalti, o Brasil não vai ganhar, mas imagina como estava o turbilhão da cabeça do rapaz. Isso. E ele disse, tem certeza? Escolha onde... Então, a gente viu ali, isso tudo a gente descobriu depois, porque na câmera não mostrava isso. O jogo estava em outra coisa. Depois mostrou o Neymar indo até o goleiro. Então, a gente desdobrou isso em outras cenas que vieram depois. Sim. Jana, eu estou contando esse exemplo para dizer que naquele momento ele poderia, inclusive, ter sofrido aquela provocação e ter reverberado. Graças a Deus que ele converteu o pênalti, mas poderia ter se influenciado por aquela emoção que veio do outro, né? Poderia. E o objetivo do goleiro foi exatamente esse, foi desestabilizar e fazer com que ele não tivesse a resposta que ele gostaria. Mas foi justamente o contrário, né? Ele foi lá e disse, eu vou fazer, e eu sou o melhor do mundo, e eu sou... E aí ele também trouxe essas questões de você mexe comigo, mas eu também desestabilizo você. E isso é uma coisa que é muito usada no esporte. Então, a regulação emocional, o equilíbrio emocional é importante para a gente entender que traz respostas muito positivas. Principalmente quando você não consegue ou não é abalado pelo que o outro faz, né, Sim. Fernandinha? Então, assim, o outro ele vai ter um comportamento e o objetivo era, vou te abalar, mas a gente precisa ter a capacidade de entender que se o outro me abalou, o que será que está acontecendo dentro de mim? E isso é o mais importante. E as crianças que estão de férias e os pais que estão lidando com essa frustração são os responsáveis por ensinar a essas crianças como regular essas emoções. Tem criança queimando o álbum e tem pai e mãe incentivando isso. Vamos entender que o álbum é histórico, que o álbum envolve outras seleções, que o álbum envolve dinheiro. Então, você está ensinando ao seu filho aqui, quando eu não quero algo mais porque não me serve, eu vou queimar, mesmo que isso me custe dinheiro. Tá errado, tá, né, Jana? Errado. Isso é a gente estava falando que a emoção pode sentir, né, Fernandinha? Então, tristeza pode sentir, a raiva pode sentir. Agora, se comportar de acordo com a emoção, aí não é bom. Por quê? Porque esses pais estão formando adultos que quando tiver raiva por conta de qualquer frustração na vida, pode agir de forma violenta. E você acabou de falar sobre a violência que a cantora sofreu agora. Então, como foi ensinado esse homem o que deveria ser feito no momento de raiva? Será que é isso? É queimar, é gritar, é falar, é brigar? Como é que pode ser usada a raiva e bem administrada? Então, a emoção não é escolha, mas o comportamento é. Então, vale o papai e a mamãe entender que o modelo que você está imprimindo e dentro da sua casa você está fazendo, os teus filhos vai ter. E como isso vai reverberar na criança daqui a um tempo na vida adulta dela. Hoje é o álbum e futuramente pode ser alguém. Isso. Então, conversa sobre esse assunto. Se não fez ontem, estava todo mundo na emoção, né? Hoje dá, tem Copa do Mundo ainda, tem outros países jogando. Inclusive, eu vou dizer sobre o jogo amanhã, mas você já segue Janinha nas redes sociais, @JanaínaGFW. Só tem conteúdo maravilhoso para você aproveitar, tá? E a gente ama ter você de volta. Tava com saudade. Segunda você tá de volta, Tô de volta, viu? sim. Segunda tem mais Janinha. Tá linda, gente. Pensa que a Europa fez bem essa mulher. O verão europeu, né, gente? É um pouco diferente.